Num contexto de valorização da língua africana e de uma reflexão crítica sobre o papel da linguagem na construção da sociedade contemporânea, entrevistar especialistas na área da linguística constitui um grande privilégio. A nossa convidada de hoje, ou o nosso convidado de hoje, tem mais de 4 décadas de dedicação à Universidade Eduardo Mondlane. Sua paixão por conectar línguas, culturas e pessoas transcende as salas de aulas, alcançando a mídia, a sociedade civil e até mesmo formulação de políticas nacionais como a Agenda 2025. Olá a todos, este é mais um programa UOM Podcast. Sejam bem-vindos. Professora Julieta Langa, é uma honra tê-la aqui. Como é que está? Bom, estou muito bem, obrigada e agradeço bastante esta oportunidade de interagir sobre um pouco da minha experiência de vida. Estamos muito felizes por poder interagir, como disse no princípio, sobre essa área tão importante que é a linguística. Mas, professora, há uma pergunta que eu faço a muitos que passam aqui e não será diferente consigo. Sempre sonhou em abraçar a área da linguística? Sonhou em ser professora? Qual é que era o seu sonho de infância? Bom, eu não tive sonho de infância que tivesse que ver com o que eu faço hoje. Na realidade, eu quando estava na escola primária, como qualquer outra criança, admirava os professores, admirava os enfermeiros, mas nada que me fizesse pensar o que é que eu gostaria de ser. Mas quando entrei no ensino secundário, a minha paixão era ser engenheira civil. Uau! Ramo das ciências para Mas nem depois. frequentei a área das ciências. Mas meu pai convencia-me que eu devia ser doutora de letras. Era assim que ele dizia. O seu pai foi uma grande influência para si, ou é? E eu acho que ele tinha algum contacto, alguma admiração por pessoas que fossem da área das letras e ele achava que eu devia ir para a área das letras. Mas meu pai não tinha uma formação para ir além. Ele era empregado doméstico de uma família de advogados e professores e creio que por aí deve ter tido essa influência. Mas de fato influenciou-me diretamente e nada que tivesse que ver com machismo ou feminismo, mas porque ele achava que eu Pela havia de convivência, se calhar que pela tivesse convivência, com. mas talvez meu pai também me observasse, porque na escola, na igreja, no bairro, eu era sempre a menina que era escolhida para ir fazer discursos. Isso vocês já não sabem, mas antigamente, quando havia um evento, um casamento, eventos na igreja, etc., e alguém fazer um discurso. E normalmente escolhia-se entre as crianças Exato. da escola ou do bairro que pudessem ler bem e normalmente nem líamos, memorizávamos. E Bons tempos. sim, talvez meu pai gostasse porque eu gostava de ler tudo que me aparecesse à frente, cantar tudo que eu ouvisse na rádio. Então foi por aí que se calhar Creio. ele também viu que já tinha algum dom, alguma vocação para a área das letras. E quando fui para escolher, fui para a área das letras. Não posso né, agora, passados Escolheu cerca de logo a 60 priori anos. a linguística? A linguística, bom, quando vim para a universidade, eu não escolhi linguística, tanto que eu vim para a universidade apenas por gostar de estudar. Eu já era trabalhadora e estava a fazer, tanto tinha feito o meu quinto ano, naquela altura em 74, 75, todos nós fazíamos o quinto ano, íamos estudar ou nos vinham buscar para irmos trabalhar para algum sítio. Eu já estava a trabalhar quando fui fazer o meu sexto e sétimo ano à noite, já em 76, e vim fazer o exame de admissão, o último exame de admissão que se fez nessa altura, na universidade, já era Eduardo Mondlane, porque já era 76, A professora cresceu, viveu sempre em Maputo. cresci e vivi sempre em Maputo. E fui fazer o meu exame de admissão, mas quando saiu o resultado do exame de admissão eu tinha sido admitida para o curso de História e eu não queria fazer o curso de História. Por quê, professora? Não era a minha inclinação e eu já trabalhava, tinha outros planos relativamente à minha vida
e não estava muito preocupada, então preferi esperar para fazer o exame seguinte. Fui procurar saber como é que eu podia, mas disseram, não, as suas notas são boas para os cursos que se candidatou, mas para a história teve a melhor nota. E tem graça que eu não tinha feito aquele programa de história que foi examinado naquele ano, porque foi uma altura que houve muitas mudanças curriculares, com a independência, etc. E eu já não tive tanto, mas acabei fazendo. Então, eu preferi esperar. Enquanto esperava, foi aberto o curso propedêutico de letras. Portanto, havia uma preparação para as pessoas poderem ingressar na universidade. E eu fui para o curso propedêutico de letras e foi a minha entrada para o curso de letras que eu queria. Então, fui para o curso de linguística, um curso que eu entrei a gostar e fiz o que eu gostava. Quais são os principais marcos ou as principais descobertas durante essa trajetória toda que a professora vai vivenciando, não é? A área da linguística que poderia nos trazer aqui à superfície durante o seu trajeto todo, não é? Desde a licenciatura até o doutoramento. Certamente que há alguns marcos, alguns pontos, algumas descobertas que talvez até nem esperasse, que até poderia contrariar aquelas que eram as suas expectativas iniciais. Na realidade, o primeiro curso que eu fiz foi um bacharelato em letras modernas, era assim que se chamava, que depois foi com o tempo, com as reformas curriculares, veio o curso de linguística. E as minhas marcas, na realidade, vieram dali, daquele bacharelato em letras modernas, que tinha todas estas componentes que o curso de linguística que se seguiu, onde eu fui fazer a licenciatura, tinha todas essas componentes. Tinha componente língua, tinha componente cultura, componente pedagogia e componente... Nós até aprendíamos artes, cinemas, etc. E então eu aprendi e acho que eu fui realmente moldada para esta capacidade de analisar, para além da capacidade que a gente traz da nossa própria experiência de vida, da casa e de tudo, mas tudo quanto aprendi, por exemplo, uma das coisas que me marcou bastante foi o conteúdo de uma disciplina que nós chamávamos, que era chamada análise da produção textual. Tanto em que nós lemos o texto também pode ser o discurso ouvido, e daquele texto nós fazemos a interpretação e captamos os sentidos, as significações e tudo isso pelo contexto que o texto nos traz, mas também pelo contexto que nós sabemos e nos informamos sobre o autor, sobre os assuntos, assim como o cinema às vezes nos mostra o Hitchcock lá na vossa... Isso não sei se tudo bom, mas vamos deixar isso para lá. E outra que me marcou, e marcou personalidade também dentro deste bacharelato, nós tínhamos também uma componente que era filosófica. Essa cadeira, desculpa, professora, ainda existe? Não, não existe, mas os conteúdos dessa cadeira estão espalhados Espalhados. por aí, eu creio, mas era extremamente importante. Isso permite que nós ouvimos a pessoa, ou lemos, ou apreciamos um ambiente, portanto, ficam substratos do conteúdo que nós aprendemos nessas cadeiras, que nos ajudam na vida, nos ajudam a relacionar, nos ajudam a ver, a rever e a descobrir o que está por detrás de muitos acontecimentos, de muitas situações. Mas há uma outra componente que eu estava a chamar filosófica, econômico-filosófica, seja assim. Nós tínhamos, já no liceu, quando estava a fazer o último ano do liceu, tínhamos disciplina de filosofia, como agora também a filosofia. Tínhamos filosofia clássica, tínhamos psicologia, etc. Mas quando cheguei à universidade, nós tínhamos disciplinas como materialismo histórico e dialético, que as pessoas, acho que de uma maneira sarcástica chamam tudo isso marxismo, sem saber exatamente o que é que há por dentro. Tanto pegam na superfície, o marxismo é tudo errado, materialismo histórico e dialético. Tínhamos economia política do capitalismo, economia política do socialismo. E estas disciplinas todas, portanto, nos ensinavam a filosofia das sociedades, que caiava a serem as sociedades que se pretende que nós estávamos, em termos de slogans políticos, né, a combater o capitalismo e a criar uma sociedade nova, uma sociedade socialista, mas nós estudávamos a ciência
do materialismo, portanto, filosofia, ciência, economia política, e tínhamos capacidade, ganhávamos a capacidade de fazer essas comparações. Mas o que eu devo dizer aqui é que nós, quando fazemos uma disciplina, não aprendemos só o O conteúdo da conteúdo, os disciplina. métodos e as aplicações da disciplina. O mais importante é aquilo que fica, que nos permite analisar para além daquele mundo. Portanto, Sim, que permita que eu comece a conversar consigo e falamos de um certo assunto e, de facto, essas marcas que eu tenho da aprendizagem cheguem ali. Mas há muito mais disciplinas que me marcaram. Uma das coisas que eu gosto é a tradução. E tradução por quê? Porque nós vivendo numa sociedade multilingue, a tradução está sempre presente, mesmo que não seja explícita. sim. Tudo o que nós fazemos, fazemos uma tradução mental de muitas realidades nossas. E essa também eu aprendi bastante, eu aprendi muito na, 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 nesse bacharelato. E eu não estou aqui a querer valorizar sobre os outros esse bacharelato, mas é que esse bacharelato estava organizado de tal maneira que estas componentes que hoje aparecem em cursos de ensino de línguas, aparecem em cursos de linguística e literatura, aparecem em cursos que fazemos aí, cursos de desenvolvimento, Sim, nas sim. associações, etc. Tudo isto está lá e nos permitia a ver a sociedade de tal maneira que um bacharel em linguística poderia trabalhar, e, bom, agora já muitos de nós estamos a ficar reformados, mas trabalhar em diferentes áreas. Por quê? Ele Porque a era mais língua, composto, era mais o conhecimento da complexo. língua, a cultura e todos esses elementos atravessam todos os mundos e todas as realidades. A professora falou há pouco, disse, mencionou muito bem que o Moçambique é um país multilingüe, não é? Com línguas Banto, Ronga, Xangana e por aí, e convivendo com o português. Todas as línguas convivem com o português. Então, com base na sua experiência, professora, como docente e pesquisadora, como é que o país poderia equilibrar a preservação das línguas moçambicanas com a necessidade de promover o português, sendo o português a língua de unidade nacional? Bom, eu penso que muito está sendo feito. Algumas realizações, algumas ações mais visíveis que outras, mas quando se fala desses projetos de ensino bilingue, eu penso que explorando como é que estão de facto, como é que estão a progredir, é uma maneira, mas as línguas valem o que valem, vivem, sobrevivem pelo seu uso. E então, o uso das línguas significa que elas são valorizadas de facto. Então, nós, se usamos a língua na comunicação, as pessoas que precisam de aceder a certos contextos, de ter certo tipo de interações, se essa língua é valorizada, essa língua vai. Portanto, há de haver tendência que as pessoas aprendam, que as pessoas desenvolvam essa língua e que a usem cada vez mais. O que é que acontece com as nossas línguas de uma maneira geral? Essa é a minha opinião. É que nós falamos bastante em termos de discurso, de valorização das línguas, mas o próprio ensino bilingue, ele não é tão divulgado assim. Sabemos que as escolas onde lá acontecem, de vez em quando há seminários, há avaliação, mas até que ponto os resultados em termos de uso, até que ponto aquela criança que aprende aquela língua progride com ela até a universidade e até encontrar um trabalho ou um emprego por via do conhecimento dessas línguas. Na realidade, as línguas moçambicanas são faladas nas comunidades. Eu gosto de falar a minha língua sempre que posso encontrar pessoas, ou seja, eu não tenho nenhum complexo. Mas nós tendemos a criar complexos nas pessoas porque estas línguas não aparecem nos grandes meios. Mas deixe-me dizer uma coisa: as línguas moçambicanas não estão a ser tratadas na sua importância, na importância em si. São apenas um instrumento para que as crianças na escola possam aprender melhor
os conteúdos e dominar melhor a língua portuguesa. No dia que as línguas moçambicanas começarem a ser uma finalidade e um fim em si próprias, nós teremos mais. Mas nós, como academia, aqui na OM, fazemos muito trabalho, e acho que temos todas as condições, se houvesse uma política linguística, que nós não temos, uma política linguística clara, poder-se-ia fazer muito mais, dar importância, porque a nossa cultura está, portanto, é sólida, porque nós temos um domínio sólido das línguas. A língua, professora, acredita ou ela influencia na nossa identidade? Ela tem essa capacidade? Influencia, sim, não há dúvida. Não há dúvida. Há pessoas que dizem que eu posso perfeitamente comportar-me muito bem na cultura ronga, xangana, macua, etc., sem que fale essas línguas. Nós já ouvimos, e eu não estou a dizer que isso seja falso. Portanto, nós estamos no meio cultural e nós vivemos nesse meio cultural, embora não estejamos a sustentar a nossa comunicação, que é isso que faz a cultura, a nossa comunicação através dessa língua. O que é que eu quero dizer? As línguas não sustentam a cultura no abstrato. Sustentam a cultura no abstrato, sim, porque no fim tudo isso se transforma nas nossas capacidades cognitivas, no nosso conhecimento que usamos para processarmos a nossa vida do dia a dia. Mas as línguas surgem no meio onde há práticas sociais específicas, e essas práticas são nomeadas, e tudo quanto eu faço é por via dessas práticas. Por exemplo, eu penso que esta motivação também veio por causa do lançamento da gramática de Chironga outro dia, né? Mas deve ter ouvido alguns dos oradores lá no lançamento da gramática de Chironga a dizerem que, já não sei qual era o exemplo, mas só falando do lobolo. Portanto, o lobolo não vincula uma pessoa de cultura de língua portuguesa. Por quê? Porque aqueles rituais ganham o seu valor quando tratados na base cultural, no significado que tem em Chironga, por causa do meio de onde vem. E é mesmo a cultura apenas aqui do Maputo, concretamente? Ou Cada zona tem as suas formas de a sua casamento e forma? tem os seus rituais. O lobolo Mas é. estamos a falar aqui, estamos a tomar o lobolo com os Como exemplo, rituais que sim. tem nas línguas dessas culturas que praticam o lobolo. E não fará diferença a nenhum jovem lobolar a sua mulher ou a sua mulher ser lobolada se fizer um casamento convencional. Mas fará diferença a todo aquele que a sua identidade está em ser reconhecido como casado, porque fê-lo na forma da sua cultura, em que passa por práticas específicas, por toda a comunicação, seja formal ou informal, que está nesse processo até se consumar do lobolo. Tudo isso funciona dentro da lógica, da cultura, da estrutura mental, do vocabulário de uma certa língua. E isso faz a nossa identidade. Há muita coisa que se diga em torno disso, né? Até a forma mais simples de convidar pessoas para conversar. Quando eu digo vamos lá sentar e conversar, para nós aqui já é comum, já influenciou o português, mas isso vem do nosso substrato cultural, da nossa ancestralidade. Quer dizer, antigamente, como quem diz, nos anos por aí 80, se a memória, 80 e tal, 90, nas escolas era proibido usar as línguas banto. Proibido usar as línguas banto, não só você chegar a uma instituição, e a mim já me aconteceu, é proibido usar lenço. Sim. Então não será tudo isso que também ainda há algum reflexo dessa, eu não sei se diria não comportamento, mas era como se fosse
tanto dessa barreira para o uso, né? Sim, Sim, porque ao fazer isso, portanto, isso é uma prática colonial que, infelizmente, ainda se pratica em muitos lugares. sim. Aqui nas nossas instituições, hoje, 2025, abril de 2025, ainda se pratica em muitos lugares. Infelizmente é assim, mas quer dizer, respondendo à sua questão, esta é uma maneira de matar a nossa identidade. Portanto, nós não estamos a dizer que não se deva falar português, não se deva falar outras línguas, mas sabemos que há razões óbvias para que as línguas locais sejam desenvolvidas, sejam aprendidas e que as crianças, nas suas famílias ou nas suas comunidades, escolas, tenham a oportunidade de desenvolver essas línguas para que nós tenhamos a nossa cultura registada, porque a aprendizagem de que falamos também passa pela fixação das línguas, e fixação das línguas significa também fixar a nossa cultura, termos registros. Temos estudos científicos, mas estamos a falar em literatura, que já não é uma questão de ter método científico, mas há muitas pessoas que têm contos para escrever. Tanto desenvolvemos essas línguas e termos um padrão de ortografia, como já temos, a OEM já desenvolveu, e que seja reconhecido, seja legislado e as coisas podem melhorar, porque não há nenhum desenvolvimento que não esteja baseado numa cultura. Portanto, nós quando aceitamos que o outro venha e nos imponha uma maneira de nós gerirmos a nossa vida, gerirmos nossos recursos e passar por cima da nossa cultura, significa que nós estamos a ser oprimidos, nós não estamos a ter liberdade de desenvolvimento. E tudo isto parte das línguas e da cultura. Portanto, uma pessoa que não aprendeu a sua língua está completamente afastada do seu ambiente cultural, não vê como defender uma determinada realidade do seu meio. Tudo o que acontece muitas vezes em termos de desenvolvimento que cria conflitos é um problema de negação também da cultura, seja pelas pessoas que negam a sua própria cultura, permitem a opressão, seja pelo oprimido que sabe que para dominar tem que matar a cultura e as línguas. A professora lecionou disciplinas como psicolinguística, semântica, pragmática, representações discursivas e tantas outras. Então, de que forma é que esses campos podem ajudar a entender os desafios de comunicação, não é, em um contexto como o moçambicano, onde as interações sociais frequentemente cruzam fronteiras linguísticas? Bom, essas cadeiras todas em termos de número são muitas, né? Mas na realidade acabam por ser uma maneira de complementar o ensino da linguística, mas a linguística é ensino, é análise, é estudo do funcionamento das línguas e, em última instância, da comunicação. Estas cadeiras, a psicolinguística, por exemplo, que é aquela que estuda os processos mentais que regem o nosso comportamento verbal, ela é complementada. Bom, talvez aqui não precise de estabelecer as relações entre essas cadeiras todas. A semântica, que estuda o significado, os sentidos, e a pragmática, que estuda a maneira como nós usamos. Neste momento, por exemplo, nós estamos a interagir as duas, né? E estamos a trocar sentidos, estamos a trocar significados. Mas eu falo de modo a provocar uma reação, que é talvez encontrar uma outra maneira de continuar a nossa entrevista. Portanto, estou a elicitar um comportamento e também quando me faz quando me põe as questões, faz os comentários, portanto já tem um sentido, mas eu tenho que saber como é que eu vou mexer com esse sentido. Portanto, a semântica é normalmente vai procurar o sentido, o quê? E a pragmática vai procurar como é que esse sentido é transmitido, ou como é que esse sentido é usado. Então, na psicolinguística, por exemplo, aqui fazendo um podcast, talvez dê o exemplo mais compreensível para todos. Portanto, Sim. uma das coisas que se estuda portanto, a psicologia estuda como é que nós compreendemos, quais são os mecanismos neurofisiológicos e linguísticos mentais que nos permitem compreender
falar, portanto, produzir, adquirir a língua como nós adquirimos, nascemos e socializamos uma certa língua, e como é que também na aprendizagem formal, portanto, tudo isto, como é que nós podemos, como é que um professor, por exemplo, vai descobrir que seu estudante tem uma dificuldade de aprendizagem e que tipo de dificuldade ou que tem algum atraso. Portanto, estudando essa disciplina, também nós estudamos perturbações linguísticas. Portanto, há pessoas. Perturbações linguísticas está a falar exatamente o quê? Podia explicar melhor quando fala de Por perturbações exemplo, nós já linguísticas? estava aqui a dizer que a psicolinguística estuda os processos mentais que regem, que governam o nosso comportamento verbal, aprendizagem, comportamento, aquisição, etc. Mas a língua é um organismo, nasce, cresce, cresce, reproduz-se e morre. Né? Bom, estou a usar aqui a forma biológica da escola. Mas, por exemplo, se nós temos uma lesão cerebral e afeta a área da língua, nós podemos perder a Exato. nossa capacidade da linguagem em alguma medida, seja fala, Sim, sim. seja codificação, enfim. Mas o exemplo que eu queria dar, mais ou menos para mostrar como é que estes campos. E a psicolinguística é interessante, é a união de todos os campos da linguística. Então, uma criança, quando ela nasce, começa a crescer, ela aprende a se movimentar, aprende a falar e aprende, ganha conhecimento. Então, por exemplo, há sons que uma criança não consegue produzir até uma certa idade, até uma fase de desenvolvimento, porque não tem dentes. Mas quando os seus dentes, quando ela já tem dentes, já pode pronunciar uma série de Sim, sons. sim. Portanto, ela vai se desenvolvendo, mas o seu próprio desenvolvimento motor, a maneira como, para ela saber segurar esta chávena, ela já tem que ter um desenvolvimento tal que lhe permite dominar o polegar, porque sem o polegar Exato. não faz. E então, tudo isso que acontece à volta da criança é processado e transformado em conhecimento. E é acompanhado também de desenvolvimento da língua. Então, para mostrar que os processos mentais da comunicação, tanto o ser humano como um todo, ele se desenvolve, mas a linguagem é fundamental para expressar e para adquirir conhecimento. É muito mais complexo do que poderia imaginar, porque são daquelas coisas, nós estamos aqui, falamos, não é? E não nos preocupamos em entender, não é? O que há por detrás desta linguagem, senão, então é muito mais complexo, de E fato. nós não estamos a fazer uma psicolinguística muito profunda. Hoje, os jovens aqui já falam de neurociência. A psicolinguística é uma componente muito forte aí na neurociência, né? Que vocês trabalham bastante, não é? Tanto nós, como estamos a trabalhar ao nível das licenciaturas, algumas questões não vão, mas talvez possa acrescentar um outro fato para mostrar, sem referir as disciplinas, a maneira como nós falamos reflete sempre o nosso conhecimento e muito mais do que, mas também as comunidades e a estrutura das nossas línguas. Portanto, uma das questões que se levanta sempre é que os nossos estudantes escrevem mal. Ninguém diz que falam mal porque nunca há muita concentração na forma oral de comunicação, porque nós nos entendemos facilmente, mas quando está escrito nós encontramos muitos aspectos. E então, o senso comum apenas critica, escreve mal, não sabe a história, não conhece as datas históricas, etc, etc. Mas nós precisamos muitas vezes de parar, olhar para a produção do estudante e analisar e compreender a proveniência desses erros. Então, a proveniência desses erros, obviamente que há problemas de aprendizagem, há problemas de influências de outras línguas, mas há, sobretudo, a influência das outras culturas que fazem que o aluno, o estudante, o jornalista, o profissional toda a área produza uma certa frase
que culturalmente não faz sentido em português, porque reflete uma realidade que não é habitual no português. E qual é o tratamento que se deve dar? O tratamento é que tudo tem que ser constatado, tudo tem que ser identificado, tem que ser mostrado e tem que se fazer as comparações e ensinar o aluno as diferenças. Nós temos campos de análise de erros, de análise de discurso, que os estudantes dessas áreas fazem, mas tudo isso para munir os professores que vão à escola para terem esses conhecimentos transformados em métodos de trabalho. Não para irem ensinar o que nós ensinamos aqui, é para extraírem a forma pedagógica de resolver esses. A professora falou agora sobre ortografia e nós sabemos que Moçambique, como bem disse, tem avançado na padronização, não é? Da ortografia de suas línguas banto, um processo no qual até parece-me que a professora está envolvida. E então, professora, quais são os impactos esperados dessa padronização para a preservação cultural e até para o fortalecimento da nossa identidade? Eu não sou bantuísta, mas estou dentro do ambiente, dentro do departamento, dentro dos grupos em que tudo isso trabalha. Participei em todos os seminários, dou graças a Deus, desde o primeiro seminário, que foi em 1998, o primeiro seminário, até o último foi em 2018. O impacto é simples e nós podemos mostrar o último produto deste impacto, que é esta gramática de Xirronga, que foi lançado da autoria do nosso colega Armando Majai. O que significa que quem quer, ou quem deve, por obrigação ou por bom, obrigação moral, obrigação profissional, já pode aprender a forma de representar os sons naquela língua. Portanto, já temos os sons convencionais para refletir a nossa língua. Mas isso não é só em relação ao Xirronga, porque esta padronização trabalha com todas as línguas que... Bom, pronto, que nós temos a oportunidade de fazer. Mas nos seminários, portanto, os falantes de todas as línguas moçambicanas, dos grandes grupos de línguas, sempre estiveram presentes. E há outras gramáticas, não posso dizer aqui, que estão a ser finalizadas e começaremos a ter e que vão obedecer este padrão. Este padrão é fundamental também porque nós temos, portanto, esse programa de ensino em línguas moçambicanas nas escolas primárias. Temos também o uso das línguas para a produção de literatura, principalmente as igrejas, essas obras religiosas, para a educação cívica, né? Quando chega a altura eleitoral, para a política, as línguas todas são bem valorizadas, são usadas. Mas quando acaba tudo isso, já ninguém está preocupado, porque pronto. Merece um Já... estudo também, professora, esse comportamento. Bom, mas acho que os sociólogos, os cientistas políticos têm feito esse trabalho. Nós, como Departamento de Linguística e Literatura, ou noutra altura, antes de ter esse nome, também trabalhamos bastante para facilitar o acesso à informação a todas. Sabemos que a maioria ainda hoje não fala a língua portuguesa. E se fala a língua portuguesa é a certos níveis tais que só pode servir para uma grande faixa para a comunicação básica. Então temos feito também tradução de materiais, seja político. Agora já temos algumas versões da Constituição da República em línguas moçambicanas, portanto significa um grande avanço, mas precisamos de entrar naqueles campos que de facto contribuem bastante para a massificação do uso das línguas moçambicanas. Professora, indo agora para o lado acadêmico e científico, não é? Que contributos teóricos ou empíricos destacaria como os mais relevantes da sua tese de doutoramento? Na minha tese de doutoramento, agora devia ter-me dito para me preparar antes.
Na realidade, Assim, de uma forma geral. a minha tese de doutoramento tem como título Idiomaticidade e Formulaicidade. Professora, e antes até de Yeah, o que é avançarmos, isso? Yeah. exatamente. Portanto, a maneira como nós falamos qualquer que seja a língua, nós temos que falar essa língua de forma idiomática. E quando dizemos idiomáticas, não nos estamos a limitar àquele pequeno domínio de expressões idiomáticas como aprendemos na disciplina de língua portuguesa normalmente. Estamos a falar da forma natural, da forma, a forma que é comumente aceite na nossa sociedade, no nosso, na nossa comunidade linguística. Comunidade linguística ou cultural, não podemos dissociar. Então, é isso que chamamos idiomaticidade. Então, talvez dê o exemplo contrário, o que é que não é idiomático. Nós ouvimos, vemos, participamos muitas vezes em ambientes de comunicação em que as pessoas tendem a falar de uma maneira totalmente dissociada do ambiente. Por exemplo, eu usar discurso científico quando estou com os meus amigos no café. Mas, bom, também temos aí uma série de coisas que vemos na televisão, né? Portanto, nós estamos a falar uma língua, estamos a falar algo que deixa de ser língua de comunicação. Tanto quando Estamos a eu, falar para um grupinho e não sim, como se para a estivesse assim, por sociedade. exemplo, se eu converso consigo e em vez de utilizar os termos mais correntes, utilizo termos de linguística ou começo a usar conceitos de física, o que é que nós estamos a falar? Mas mesmo aí, usando conceitos de física, etc., sabemos que há muitas expressões que entram para a comunicação normal e aparentemente perdem o seu, o seu valor conceitual, o seu valor científico, entram na língua corrente. Então, a idiomaticidade é o seguinte, até posso dar um exemplo muito simples. Nós temos que falar de uma forma natural, que possamos ser compreendidos por todos, mas a língua também, e qualquer língua, tem expressões que já são verdadeiras fórmulas. Fórmulas podem ser totalmente fixas, que podem ser, podem variar, mas há fórmulas como esta, por exemplo, quando nós dizemos o indivíduo foi engarrafado. O que é que estamos a dizer? Para usar um termo mais simples. Essa forma de dizer que aquele indivíduo foi engarrafado é uma forma idiomática, não é porque é uma expressão idiomática, é uma forma idiomática em língua, na nossa cultura. E provém de alguma das línguas que acham que o indivíduo, quando é controlado, normalmente são os homens, né, que são controlados, são engarrafados. Mas se nós escrevemos esta mesma expressão num texto ou comunicando com pessoas de outra cultura, essas pessoas vão interpretar literalmente. Vão querer perceber como é que esta pessoa é Sim, introduzida numa numa garrafa. garrafa, tem que ser uma garrafa muito grande. Então, estamos a colocar essas expressões, mas estamos a colocar expressões como aquela que usei há pouco, para não trazer aqui muitos exemplos, como vamos sentar e tratar do assunto. Mas é o que nós dizemos, né? Vamos sentar, Sim, mas sim. nós diríamos, vamos sentar no chão. Para nós, isso é sentar no chão. Então, quando nós encontramos determinadas formas de uso da língua que ainda não estamos a tocar na questão de ser correto ou não correto em português. Estamos a falar do significado codificado, o que é que nós estamos a dizer. Então, eu, quando fiz a minha tese de doutoramento, preocupei-me em compreender por que é que os estudantes têm dificuldade em escrever de forma correta e adequada. E escolhi estudantes que achei que seriam os melhores, estudantes como informador, estudantes do curso de ensino de língua portuguesa, que era uma única turma, e coloquei
o meu coro foi extraído de composições que eles fizeram sobre temas muito simples. Um dos temas era: acha que entre homem e mulher num lar deve haver divisão de tarefas? Para discutir isso em 15 linhas. Outro tema que eu pus é: qual é a sua opinião em relação ao tráfico de pessoas e órgãos humanos? Que era um Sim, de grande fato eram problema. temas que permitiam que eles pudessem Yeah. desenvolver e encontrar aquele que era o seu foco, Yeah. sim. E o outro tema era: qual é a sua opinião a respeito dos cartazes, anúncios e toda a publicidade que se faz em torno do trabalho dos curandeiros. Então, os curandeiros publicitam em todos os cantos da cidade. Sim, Então, que era para dar a oportunidade das pessoas falarem livremente, exato. e quando as pessoas falam livremente, então Elas expressam-se. expressam o seu sentido cultural, o seu conhecimento, e aproveitam também para pôr muitas opiniões. E é aí que eu verifiquei que, de facto, muitos dos erros que ocorrem, tirando os erros de língua, propriamente de língua, que esse é outro assunto, muitos dos erros que ocorrem são, de facto, a questão do encontro de culturas. E o encontro de culturas leva a uma codificação que não é muitas vezes natural na língua portuguesa. Por vezes é natural, mas tem algumas alterações que o falante da língua, o falante nativo ou falante competente da língua portuguesa poderia não se encontrar. Mas, de facto, o nosso universo cultural, ele é sustentado pela língua. E então, também isto nos mostra que há um grande desenvolvimento, portanto, não estamos a olhar de forma negativa, há um grande desenvolvimento neste encontro da língua portuguesa. Porque, de fato, é a língua portuguesa que está a penetrar num ambiente linguístico-cultural, com E muito não o pouco de contrário. cultura portuguesa, mas é aquela língua. Então, há muitas coisas que se digam aqui, como é que essas pessoas constroem as suas representações. Portanto, nós podemos ter a mesma realidade, mas a maneira como extraímos imagens e representações, isso é algo extremamente cultural, que só pode ser visto do ponto de vista linguístico, não só. Uma das formas de ser visto, estudado do ponto de vista linguístico, é através da análise de como é que como é que nós, falantes de língua portuguesa, língua segunda, que é este o caso, nós falantes português de língua segunda, trazemos a nossa comunicação em português, sabendo que esta não é nossa língua materna, mas nós temos já uma base cultural nossa. E como é que esses resultados foram recebidos de uma forma geral? Eu acho que os resultados foram bem recebidos porque trouxeram uma descrição, que é isso, a linguística descreve as situações. Portanto, nós trouxemos uma descrição, tiramos conclusões, trabalhamos, analisamos cerca de 300 exemplos extraídos desses trabalhos todos mostrando questões variadas. E então, os professores de língua e outros pesquisadores, os elaboradores de gramáticas, podem usar, mas desde que diga também que eu, com esta minha tese de doutoramento, fiz também uma espécie de teorização daquele livro que eu escrevi com o colega Peter Kaufler, do Claro e Direto. O Claro e Direto é um livro prático que traz todos aqueles exemplos, tanto todas aquelas questões que ocorrem no Claro e Direto, eu, graças a Deus e graças aos meus professores, meus supervisores, meus colegas e os estudantes, servindo de informadores, nós conseguimos, portanto, extrair, fazer a descrição teórica do que é que está por detrás daquela produção. Porque o Claro e Direto trouxe exemplos não só da mídia,
rádio, televisão, jornais, mas também de trabalhos de estudantes, trabalhos de teses. Aqueles problemas todos vêm das teses de licenciatura, mestrado, basicamente, de estudantes de economia, de linguística, etc. Ok. E, professora, em termos de reação da sua produção acadêmica no espaço lusófono e em comunidades científicas internacionais dedicadas à linguística africana, como é que tem sido a reação? Como é que tem sido também recebido? Quer saber de uma coisa? Eu tenho mais impacto em produção, escrita, comunicações relacionadas com comunicação, comunicação social do que com linguística. Mas os dois artigos que eu fiz ultimamente, depois da minha tese de doutoramento, dois artigos que eu fiz depois do mestrado tiveram e continuam a ter grande impacto cada vez que eu vou ao research, vou encontrando cada vez mais leitura. E não sei se é por ter tido uma publicação no Brasil, vejo muita procura e tenho tido com Parabéns, contatos. professora. Mas o que mais me agrada é que eu consigo influenciar os nossos estudantes. Então, na realidade, essa tese de doutoramento é uma tese em linguística, mas acabou abarcando as áreas todas, no sentido de que eu consegui sintetizar todo o meu percurso, desde os estudos de tradução, ensino de língua portuguesa, ensino de didática, metodologia de línguas, e depois estes momentos em que lido mais com representações discursivas, representações, linguagem, representações sociais, que eu fujo mais para o social. Então, consegui produzir discípulos, sobretudo. Porque eu saio e sei que tenho pessoas que retomam para melhorar e desenvolver cada vez Exatamente. mais a parte E que é o eu que faz gosto. sentido. Não adianta, quer dizer, o conhecimento Yeah. é mesmo para ser difundido, partilhado e não para ficar Sim, conosco. nos últimos 10 anos tenho feito muita questão de puxar, usar também a minha autoridade académica. A antiguidade é um posto, né? De É um puxar posto, sim, deve colegas ser para respeitado. trabalharem e olharem para certas coisas, não de forma autoritária, Sim, naturalmente, sim, mas usando percebemos, sim. exatamente o convívio acadêmico, que é a influência pelo debate e pela discussão. Sobre o futuro, professora, quais são as lacunas que identifica na investigação linguística em Moçambique e que áreas considera prioritárias, não é, para futuras investigações? Nós neste momento, nós conseguimos trabalhar devidamente nas áreas a que nos propomos, nas diferentes reformas curriculares aqui. As lacunas que nós temos não são lacunas, seja da atualização, não são lacunas propriamente científicas. São lacunas científicas, sim, são lacunas de sim, mas por causa de meios, recursos que estão a ter um impacto negativo, no crescimento desta comunidade. Portanto, quando não tens recursos, tu não consegues desenvolver um ambiente em que tens que discutir, tens que investigar, tens que debater. Então, a falta de recursos, de meios, está a retirar a pouco e pouco o caráter acadêmico da casa. Então, Percebo. isso é o nosso problema. Então, as lacunas. Obviamente que há este desafio para todas as áreas, né? Nós, mais do que qualquer outro departamento, já devemos ter dado grandes passos nestes ambientes da neurociência, inteligência artificial, porque há uma área da linguística que se chama linguística computacional, que também poderia ajudar a metermos as nossas línguas no Google, etc, etc, tudo isso. Portanto, nós não estamos a ter capacidade de nos atualizar, não em termos de conhecimento, mas Sim, em termos sim. de aplicação e concretização dos nossos planos por causa dos recursos.
Vamos acreditar em dias melhores e que, de fato, essas lacunas possam ser sanadas. Sim, porque as condições de trabalho não são boas. O docente tem que adquirir seu próprio material, seu próprio computador, tem que adquirir e adquirir material para os estudantes. Sim, sim. Se não tem internet na faculdade, não se sabe se tem internet em Em casa, casa. As condições materiais da vida, quando eu estava a dizer análise da produção textual, aquilo por onde começamos o nosso debate da cadeira, a análise da produção textual significa que as condições materiais determinam a nossa capacidade de lidar com as questões a nível mais abstrato. Então, as nossas condições não permitem, de facto, sanar lacunas que nós possamos identificar e outras que nós já estamos a antever. e que orientações deixaria às novas gerações de investigadores? Bom, as novas gerações de investigadores, o que é que eu diria? Na realidade, o que eu acho que as nossas, não só as gerações de investigadores, eu acho que as gerações académicas, os estudantes, os professores, incluindo investigadores, têm que resolver um assunto, resgatar a academia. Nós estamos com a academia em risco. Tanto as nossas condições, os métodos que as condições nos permitem que apliquemos, a nossa capacidade de desenvolvimento está muito, muito limitada. Portanto, precisamos de resgatar, de modo que o académico, não, o professor, o investigador, não seja sujeito às mesmas limitações a que está sujeito o seu assistente administrativo. Não estou aqui a limitar, nem estou aqui a discriminar, mas temos esse tipo de limitações que não permitem que trabalhe. Eu estou a falar como académica, então sabe de que é que estou a dizer os académicos que me estão a ouvir. Também É eu verdade que este percebi, não é sim. só um problema de Moçambique, mas nós estamos em situações muito mais graves que o resto do nosso grupo de países em desenvolvimento, incluindo vizinhos. Enfim, já na reta final, professora, se pudesse ensinar uma lição sobre linguagem às próximas gerações, qual é que seria? Estão a apanhar uma boa sobre linguagem como ciência, sobre linguagem como. Eu vou deixar ao seu critério. Sobre linguagem. Olha, para mim, eu comecei a gostar das questões de linguagem porque fui exposta. De várias maneiras fui exposta e acabei por querer compreender. E eu acho que depende das gerações. Se fosse para gerações académicas, para aqueles que seguirão na área em que eu estou, digo área porque depois institucionalmente as coisas mudam, eu de facto haveria de, primeiro, não só que estudem os manuais, mas que comecem a, a equilibrar, para não dizer abandonar, a descrição. Equilibrar a descrição com a investigação. Porque quando nós vamos à investigação e só fazemos aquilo que é a nossa obrigação primária, que é descrever, tudo bem. Mas a aplicação e o encontro com as comunidades que falam essas línguas. Portanto, temos que deixar de estar no pedestal e fazer as nossas descrições e entregar as nossas descrições. Portanto, temos que fazer aquilo que no método científico se chama devolver às comunidades. Portanto, senão corremos o risco de dar lições sobre linguagem que não tem nada a ver com o mundo em que estamos inseridos. Muito obrigada, professora, por este momento. Que de fato este testemunho sirva de inspiração para as novas gerações de investigadores e que continue alimentando o debate sobre o lugar da linguística na academia e não só.
Assim que nos ouve, que nos acompanhou, muito obrigada. Ficou claro que a linguística é mais do que uma disciplina científica, é uma ferramenta de transformação social. Este foi o UM Podcast e até a próxima.